São 11 eixos temáticos. O primeiro eixo é Cultura Lúdica e Formação Docente, que é coordenado pelo Léo Abreu, da UFRJ. Temos o segundo eixo, RPG e Jogos Narrativos em Educação, do Fábio Medeiros, psicólogo, que é mestre em educação, e muito mais. Depois ele se apresenta. Depois vem o eixo do José Amado, Educação com jogo de tabuleiro no mundo eletrônico. A gente realmente considerou fundamental esse eixo em função da pandemia e de todas as transformações que o mundo está vivendo. Depois vem o eixo Divulgação Científica e Jogos de Tabuleiro, coordenado pela Renata Maia, que é uma cientista, jogadora entusiasta aí dos jogos na educação. Depois vem o eixo Desenvolvimento de Habilidades Humanas através do jogo de tabuleiro, com a Lê Daldin, que é super conhecida pelo Mais Que Jogos de Desenvolvimento Humano, né? A formação dela é bastante ampla, bastante variada, ela vai se apresentar também. Assim, quando eu leio as coisas ligadas a Lê, eu tenho a sensação assim, que ela pensou assim, se existisse uma graduação em usar jogo para fazer as pessoas se tornarem pessoas melhores, como seria? Aí ela inventou a formação, fazendo coisas aqui, 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 pronto. Criou essa formação própria. Muito legal. Vem, então, um eixo que busca trazer uma conexão nova entre dois mundos diferentes, Brasil e Portugal. O eixo Conexões Brasil-Portugal em Jogos e Educação, que é coordenado pela Bianca Costa Longa, nossa Bia, que é brasileira, mas que já esteve passando um tempinho em Portugal, pôde conhecer um pouco a realidade lá. Ela que é psicopedagoga, que faz um trabalho fantástico com jogos, agora ganhou uma missão especial, que era juntar portugueses e brasileiros em torno de mesas temáticas de jogo e educação. Ela vai falar sobre isso. Vem, então, o design de jogos e educação, com o Daniel Martins. Passamos, então, para o eixo Jogos de Tabuleiro na Educação Infantil e Fundamental 1, do Luiz Gustavo Guimarães, que vai estar aqui daqui a pouquinho para falar com a gente. Ele é doutorando pela Unicamp, né, e desenvolve uma pesquisa sobre lusofonia, corpo e cultura. Vai falar um pouco mais sobre esse trabalho que é tão precioso e tão pouco conhecido, que é o uso de jogo tabuleiro na educação infantil e também no Fundamental 1. Vem, então, Cris Maier. A Cristiana Maier é uma psicóloga que trabalha na Corcovado, uma escola bilíngue português e alemão, aqui do Rio de Janeiro, e ela vai falar sobre jogos de tabuleiro no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Ela que é orientadora dessa escola, exatamente pegando esses dois segmentos. Vem, então, o nosso doutor Francis Moraes de Almeida para o eixo Jogos de Tabuleiro no Ensino Superior. Esse teve um trabalho imenso mesmo, reunindo cabeças que tenham experiência em educação a nível superior com jogos de tabuleiro. Ele que já teve projetos relacionados a isso na Universidade Federal de Santa Maria, onde ele atua. E, finalmente, temos um eixo muito especial, que é o eixo das transversalidades, né? Coordenado pelo João Leste, as pautas transversais e os jogos de tabuleiro, ética, sexualidade, diversidade, responsabilidade e criticidade. Dá vontade de que cada uma dessas palavras seja um eixo. A gente não teve perna para abraçar tanta coisa. Para vocês terem uma ideia, na Gincom passada, a pauta de jogos e educação teve, se não me engano, 18 atividades. Através dos eixos, nós estamos oferecendo 45 atividades. Então, a gente já cresceu muito demais da conta. Fora essas 45 que foram coordenadas pelos eixos, ainda
temos diversas submissões independentes de jogo educação, as que estão, as que a gente ficou sabendo que foram convidados para se integrar a nós, fazem parte da nossa agenda. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ser convidado para poder estar ajudando a conversar com essa galera boa pra caramba que faz pesquisa com RPG, que procura ensinar usando o RPG, né? Foi uma loucura ficar pensando no o que fazer, como trazer, né? E aí fomos investigando, conversando com o Arnaldo, também procurando vincular a pessoas que ainda não tinham participado em eventos desse porte, né, e que tinham muita coisa para falar. Eu acho que isso é importante, assim, né, a gente vê, assim, dar espaço para vozes diferentes, né, para esse espaço para que diferentes vozes tragam conteúdo, tragam abordagens, e a gente se alimente com isso também, e eles se alimentem para poder motivar a produzir mais, né? Acho que isso é um princípio que foi assimilado aqui por praticamente todos os eixos, por todo mundo, que é um princípio forte para caramba e motivador aí para a gente conseguir produzir coisas e fazer com que esse nosso grupo cada vez se expanda mais, né? Eu vejo isso, assim, a gente está criando uma comunidade que parece que não tem mais fim, assim, vai crescendo, né? E eu tô bem feliz com isso também. A gente tá o tempo todo com uma coisa aí, Fábio, Fale, cara. que é o seguinte, a gente tem a tentação, quando começa a pensar em nomes para um evento, de pegar as figuras carimbadas, né, que são os primeiros nomes que vêm à cabeça. Muitos dos nomes que a gente está falando, eles não são os primeiros nomes que vêm à cabeça. Mas quando a gente vê o currículo, a experiência, a capacidade da pessoa, você fala assim, como não foi um dos primeiros nomes que vem à cabeça? Né? E aí a gente pensa, tem algo aí acontecendo. O campo de jogo da educação é uma bolinha pequena, né? E que de repente está criando uns ícones assim. E quando isso acontece, restringem as vozes, a gente vai ficando menos menos lateralizado, o que significa menos diversidade de temas, de conteúdos, de falas, de ideias, de posições, né? Então, realmente, assim, essa tentativa de trazer pessoas que não estiveram na Gencom passado, né? E até como o próprio Fábio disse, poxa, eu, por exemplo, não tô diretamente em nenhuma mesa. Então, assim, eu tenho dessa vez o privilégio de poder assistir, sabe? Poder assistir, ouvir os meus colegas, entender o que eles também estão fazendo, né? E aprender, porque professor que não gosta de aprender não pode ser professor, né? Quero comentar aqui, Fábio, é que cá entre nós, né? RPG é a grande praia da Gencom. É a grande praia da Gencom. Então, nesse sentido, eu acho que o seu eixo é o eixo visado, privilegiado e que também estamos fazendo justiça, porque vocês vão ver aí o pancadão que o Fábio vai trazer em termos de atividade, quantidade e qualidade de atividade, né? E isso, de certa maneira, corrige, porque no ano passado a gente só teve umas 2 ou 3 atividades ligadas a RPG, isso nem condizia com a proposta, né, com a força temática em torno do RPG que a Gencom traz consigo. Acho que é bem importante esse envolvimento mesmo de todos. A gente vê, a gente fica curioso para saber tudo que está passando, o que vai acontecer. E aí, quando eu vejo os outros eixos, eu vejo que tem coisas relacionadas a RPG lá, tem gente que é do RPG que também está lá, e eu acho que isso é bem importante também, né? Porque eu vi, assim, que a gente tem que fazer escolhas e cada escolha são várias perdas que a gente, várias perdas que a gente tem no processo, né? E aí eu fico feliz quando a gente vê que aquilo que a gente acabou não conseguindo abrir espaço no nosso eixo está sendo contemplado em algum outro, seja pelo tema, pela proposta, ou seja pela pessoa que tem alguma coisa para dizer a respeito, né?
Léo, é com você e em seguida conta para a gente o que vai rolar aí no eixo da formação docente em jogos e educação. Perfeito, Arnaldo. Esse eixo de formação, de cultura lúdica e formação docente, está com 4 atividades. Né? A gente tem 2 mesas temáticas, né, de discussão e 2 workshops, né, que eles vão acontecer entre quinta e o sábado, né, da Gencom. A gente vai começar, né, e posteriormente, que eu fui me dar conta, né, que acaba sendo o primeiro evento dessa iniciativa, né, dos Jogos da Educação, que vai ser um dos primeiros eventos, né, que vai ser uma mesa que vai acontecer na quinta-feira, 1h, na hora de Brasília, né, às 5h da tarde, em Portugal, que vai tratar especificamente da formação lúdica docente. Então, essa é uma mesa, né, que ela vai contar com a participação de 3 professores, a professora Dulce Cruz, da Federal de Santa Catarina, né, à frente de grupos de pesquisa, né, que trabalham bastante na formação de professores, e à frente também, né, da iniciativa do Game Comênicos, tá relacionado, né, a jogos, principalmente, né, a parte de cultura digital também. A professora Leila Franca, da Federal da Bahia, que é professora da Faculdade de Educação e que também tem bastante ações, né, voltadas para a formação docente, né, principalmente professores do ensino infantil, e tem vários trabalhos, né, com práticas ludopedagógicas também. E o terceiro nome, né, dessa primeira mesa é o professor Marcos Nicolau. Ele é atualmente aposentado, mas continua atuando, né, na Federal da Paraíba, e ele trabalha, né, dentre as suas linhas de pesquisa com jogos de tabuleiro, né, fomentando, né, o desenvolvimento do pensamento computacional, e atua, né, nos cursos de graduação, pós-graduação da Faculdade de Comunicação, né, lá da Federal da Paraíba. E essa mesa, né, apesar de eu ter auxiliado na montagem, né, na interlocução com esses participantes da mesa, esses professores, quem vai estar à frente, né, na mediação vai ser o Jorge Nolasco, né, da Necto Gamificações, do segundo seminário, né, online de jogos e gamificação. Ele vai dar esse super apoio, né, na mediação dessa primeira mesa. Isso na quinta-feira. Essa mesa poderosa, né, Léo? Eu inclusive, o Marcos Nicolau, eu acho que até quase que uma correção histórica aqui, porque ele é o cara do site, muita gente conhece o site, mas não liga ele à figura, que é o Ludosofia. Um site que tem muito conteúdo de qualidade, então acho que, poxa, eu estou muito feliz aí. Na verdade, os 3, né? São 3 bambas aí que a gente deve muito, na verdade, a educação lúdica em nível superior, especialmente, né? A Dulce, então, a quantidade de pessoas que todos os anos, as fornadas de gente, de docentes que se aproximam do lúdico a partir dos projetos da Dulce e do Comênios, é um negócio assim absurdo, né? E logo na sequência dessa mesa, a gente vai ter o primeiro workshop, né, que vai ser também na quinta-feira, né, logo na sequência, às 2h da tarde, na hora de Brasília, né, 6h da tarde, no horário de Portugal, que é a primeira, né, das oficinas que a gente chamou, né, de Jogando e Aprendendo na Prática. E essa vai ser uma oficina que vai ser oferecida pela Kátia Kuriansky, né, do canal Vem Cá Jogar, que ela é formada em matemática, né, e tem bastante experiência, né, o canal dela é bem focado nisso, né, de criação de jogos, né, de confecção de jogos, inclusive, né, com os alunos, para os alunos, e na conversa, né, a gente pensou na elaboração, né, de que seria interessante poder ter algo mais prático, né, de oferecer essa vivência um pouco mais prática
ainda que remotamente. A Kátia tem aquele poder de comunicação maravilhoso e é uma das potências de matemática com os jogos. O interessante da Kátia é que ela liga tanto o jogo de tabuleiro contemporâneo, com todas as suas mecânicas complexas, com toda a beleza do seu material pronto, etc., com a construção artesanal de objetos, de componentes, etc. Na sexta-feira, a gente tem o segundo workshop, né, que vai ser às 6 horas da tarde, na hora de Brasília, 10 horas da noite, em Portugal, que vai ser uma oficina, né, mostrando, exemplificando, né, algumas possibilidades, né, de adaptação de jogos comerciais para o ensino. Quem vai oferecer essa oficina, né, é o Davi Lopes, né? O Davi Lopes é da Bahia também. Ele é doutorando de ensino, né, de ensino, filosofia e história das ciências, né, pela Federal da Bahia. E o nome dele surgiu, né, a partir de uma apresentação dele, né, tratava das adaptações que ele fez 2 jogos comerciais para utilizar na sala de aula, né, para o ensino de ciências. E aí, no sábado, a gente tem a última mesa, né, do eixo, e enquanto a primeira, né, a gente tratou bastante dessa questão da formação lúdica dos professores, né, dos educadores, a gente, com essa ideia também, né, de pensar numa abordagem talvez um pouco mais prática, a gente pensou, então, trazer, né, convidar pessoas que fazem esse trabalho, né, que é de apresentar, explicar jogos aos professores, né, a educadores. Olha o que vai vir. E aí a gente tem 3 super referências, né, eu não posso falar menos do que isso. A Paula Piccolo, né, do Instituto Jedi, né, a Laís Lima, né, do Oficinas Lúdicas, e o Fernando Tsukum, né, do Sua Vez. Então, são 3 profissionais, né, que já atuam nessa área de aproximar, né, educadores, né, professores dos jogos de tabuleiro. Dessa vez, o tema é muito específico, porque a gente quer saber o que eles encontraram na caminhada deles nessa história de ensinar a professor como é que usa jogo contemporâneo, né? Exatamente. A ideia é que eles tragam um pouco dessa experiência deles, né, dessas vivências deles, né, pontuando o que já deu certo, o que deu errado, né, essa troca ali para poder ampliar, né, essa discussão e o alcance dessa discussão também. Fechou com chave de ouro. Coordenador do eixo RPG, jogos narrativos e educação, pode se apresentar o seu eixo. A gente vai fazer 4 eventos relacionados mais acadêmicos, assim, né? E mais 5 mesas de RPG voltadas para professores, voltadas para educadores. A ideia sempre da Gen-Con é que ela é uma feira para jogar, para conhecer jogo, para jogar. Ela o forte dela é isso. Eu tive ajuda de uma equipe grande, assim, de várias pessoas, né? O pessoal da Fundação Triunfo de São Paulo ajudou a criar esse evento, uma mesa usando o sistema deles. Eles fazem formação de professores usando o RPG há muito tempo e estão acostumados a mestrar em eventos que as pessoas não conhecem muito sobre o jogo, né? Então, a gente achou importante isso, assim, sempre que alguém se interessar sobre RPG, né, quiser saber alguma coisa, convida para se inscrever numa dessas mesas, que essas mesas vão ser para aquele cara que ouviu falar, acha que pode ser interessante, mas nunca jogou e quer ver, né?
E, então, o Cello Andrade, da Fundação Triunfo, vai fazer uma mesa de jogo, e a gente vai ter 4 mesas do pessoal do Lúdico, da UTF-PR. E aí, dos 4 eventos que a gente vai fazer mais acadêmicos, né, 2 são palestras e 2 são mesas redondas, que vão ter três participantes cada uma, né? O primeiro evento, eu invadi um pouquinho ali a área do João Leste, né, falando sobre RPG e diversidade também, porque o RPG é um assunto que está sendo trazido muito no RPG hoje em dia. Sempre quando a gente fala sobre RPG, a gente vê várias pessoas trazendo esse conteúdo relevante. Assim, o RPG tem muito vínculo a questões relacionadas à empatia, questões relacionadas a poder imaginar uma outra visão, uma outra forma de pensar sobre as coisas, né? Então, eu acho que ele tem um potencial grande para ajudar nesse sentido, né? E aí tinha bastante gente envolvida querendo falar sobre isso. Um deles é o Luciano Bastos, ele é professor de História e Filosofia, mestre no programa de pós-graduação em Filosofia e Ensino do Cefet, no Rio de Janeiro. Ele tem muito material já de jogos que ele produziu e que ele faz relacionados à diversidade. Outra pessoa que vai falar nessa primeira mesa, é a Mônica de Faria, que ela é mãe, professora, doutora, atua nas áreas de design de personagens, design de jogos, nos cursos de design gráfico e design digital da Universidade Federal de Pelotas. Ela é game designer, editora e diagramadora, tem foco no RPG de mesa mesmo, né? E atua junto ao Universo Simulado. É streamer no canal Jogos e Imaginários e mestre de jogos na Biblioteca das Ancestrais. É maga, elfa, pirata e piromante. E a outra pessoa desse evento é o André Guerra. O André Guerra, ele é graduado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O André Guerra é uma voz atuante, assim, ele é um cara com muito para falar, uma postura forte para crítica sobre defesa de assuntos relacionados a minorias, relacionados à diversidade, né? E eu achei importante trazer alguém com uma voz forte nesse sentido também. Depois, no mesmo dia, vem uma palestra do Azecos. O Azecos, hoje, eu acho que ele é o maior streamer de RPG do Brasil. Além de ser um dos pioneiros, né, no streaming de RPG de mesa, ele trabalha com consultoria, educação corporativa. Ele usa os elementos do RPG para a criação de conteúdos voltados à educação corporativa. A palestra dele é Aventuras Imaginárias, Aprendizado Real, como o RPG ajuda na construção de habilidades para a vida. Isso vai ser no primeiro dia, né? Às 15 horas o debate de RPG e diversidade e às 16 horas a palestra do Azecos. Aí no dia seguinte, na sexta-feira, a gente vai fazer uma palestra com a Viviane Ferreira, que ela terminou o doutorado dela agora, assim, recente, aqui na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e ela pesquisou por bastante tempo a questão da imaginação no RPG. A gente vê muita pesquisa voltada para o uso do RPG vinculado a conteúdos ou vinculado a habilidades, né? E quando fala de imaginação e fantasia, a gente acaba não usando isso como objeto de estudo de fato, assim. E depois dela, a gente vai fazer uma mesa redonda às 16 horas, daí na sexta-feira, que é quando é hora de usar o RPG em sala de aula. Essa é bem voltada para, assim, pensar sobre o tempo do professor, o planejamento do professor, pensar na preparação dos alunos para isso, né, da preparação da turma como um todo. Tem o Luiz Gui, que ele é professor de biologia com doutorado na área de formação de professores de ciências. Ele é co-apresentador de um podcast chamado Geeknoico e é mestre de RPG há muitos anos já também. Outra pessoa que vai estar lá é o Thiago Oliveira, que é do grupo Interpretar e Aprender.
Ele é professor de história, formado pela USP, é game designer, RPGista e trabalha com a formação de professores com esse grupo Interpretar e Aprender. A gente tem, e eu vou participar também nesse grupo, vou ser mais mediador, assim, quero ouvir eles, né? Mas eu tenho minha tese de doutorado está voltada para a formação de professores, né? E aí eu fui caminhando a entender que o meu objeto de estudo são as comunidades de práticas entre professores, para que eles troquem experiências, aprendam sobre e consigam planejar suas aulas se apropriando de elementos do RPG e usando eles na sala, né? Acho que é isso. Coordenador do eixo RPG, Jogos Narrativos e Educação. Pode se apresentar o seu eixo. A gente vai fazer quatro eventos relacionados mais acadêmicos, assim, né? E mais 5 mesas de RPG voltadas para professores, voltadas para educadores. A ideia sempre da GenCon é que ela é uma feira para jogar, para conhecer jogo, para jogar. Ela o forte dela é isso. Eu tive ajuda de uma equipe grande, assim, de várias pessoas, né? O pessoal da Fundação Triunfo de São Paulo ajudou a criar esse evento, uma mesa usando o sistema deles. Eles fazem formação de professores usando o RPG há muito tempo e estão acostumados a mestrar em eventos que as pessoas não conhecem muito sobre o jogo, né? Então, a gente achou importante isso, assim. Sempre que alguém se interessar sobre RPG, né, quiser saber alguma coisa, convida para se inscrever numa dessas mesas, que essas mesas vão ser para aquele cara que ouviu falar, acha que pode ser interessante, mas nunca jogou e quer ver, né? Então, o Cello Andrade, da Fundação Triunfo, vai fazer uma mesa de jogo, e a gente vai ter 4 mesas do pessoal do Lúdico, da UTF-PR. Acho que é isso. Demais. Nossa, só tudo isso maravilhoso. Vem cá, você pode só fechar dando os nomes das aventuras de RPG que o Lúdico vai estar proporcionando? Posso sim. Quem quiser, gente, acessa o site que tem o resumo de tudo isso, tá? Vai estar lá em educaçãogencom2021.wordpress.com, vai em agenda. Tudo isso detalhado, para ninguém perder nada. Legal. Porque uma coisa vai perder, porque tem mais eventos do que tempo. Eu já vi que eu não vou conseguir fechar minha agenda direito. Já tem evento que eu vou ter que escolher, cara. Mas faz parte. A gente vai ter um evento que é no sábado, dia 18, às 14 horas. O mestre é o Nicolas, do Lúdico. O sistema Kuro. O nome do jogo, da aventura, a gente está chamando de aventura didática, todas essas, né? O Labirinto Eletrônico. No didática, domingo, porque sempre tem um comprometimento, quer dizer, o cenário ele casa com um conteúdo qualquer. Exato. Sempre vai ter algum vínculo com alguns conteúdos, né? Eles os narradores, eles não vão avaliar, testar a aprendizagem das pessoas, mas sim vão oportunizar vivências que vão permitir que as pessoas percebam isso, né? A ideia é que o professor, jogando, perceba que aquilo ali dá para usar para algum conteúdo de aula, assim, né? Conteúdo educacional. Bom demais. O Labirinto Eletrônico, essa do Nicolas. O Ulisses vai mestrar, também é do Lúdico, o Ulisses, ele vai mestrar no domingo, dia 19, às 14 horas, no sistema Hitodama, A Missão da Deusa, que é uma aventura didática bem legal, inclusive para professores de educação infantil e fundamental 1, essa.
vale a pena divulgar para esses professores. Muitas vezes eles acham que tem que ser mais tarde, né? Lá para Fundamental 2, que começa a pensar em aplicar o elementos do RPG, mas não. Ó, eu já fiz formação de professores que crianças com 4, 5 anos já estavam jogando RPG com os professores. O Pedro Dias, também do Lúdico, vai mestrar uma aventura no sábado, dia 18, às 19 horas, que chama A Maldição e o Bruxo. Essa, eu acho que o sistema dela é o Forbidden Lands. É o Forbidden Lands, com certeza. Depois tem o Lucas Carvalho, do Pathfinder, o sistema é o Pathfinder 2ª edição. Vai ser na sexta-feira essa, dia 17, às 19 horas. O nome é Por Trás do Enigma, o nome da aventura didática. E o Cello Andrade tem um sistema próprio da Fundação Triunfo, e uma aventura que ele usa já com frequência, está acostumado a fazer formação de professores com ela, né? Que é Relíquias e Mistérios, o nome. No sábado, dia 18, às 15 horas. Dá vontade de estar em tudo. Sair dessa vida e ir para esse mundo de aventuras aí. O vira-tempo, o vira-tempo, né? O vira-tempo da Hermione. Eu estava pensando a mesma coisa, Fábio. Cheguei a disponibilizar um lote aí grande de vira-tempos para a gente poder, né, já que nem a gente condensha, né, o horário sobre depois, pelo menos com o vira-tempo a gente conseguia assistir mais uma coisa que estava no mesmo horário. Vamos lá, Renatinho, apresente-se primeiro, apresente seu eixo. Bom, gente, boa noite. Um prazer estar aqui. Eu sou pesquisadora de bancada, né? Eu trabalho no Instituto Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz. Sempre trabalhei, fiz mestrado em imunologia, doutorado em biologia celular e molecular. Eu trabalhei como professora, né? Desde o ensino fundamental até ensino superior, mas parei de lecionar há 2 anos. Sempre fui apaixonada pela educação e sigo acreditando que a educação é o caminho para uma sociedade melhor, mais justa, né, capaz de construir um mundo que a gente deseja, né, um mundo melhor para todo mundo. Nessa linha, né, de aproximação do pesquisador que está ali direto na bancada, a gente está muito distante, em muitos momentos, da população, e o que a gente faz nem sempre é entendido pela população, né? Então, o nosso laboratório começou a perceber que era necessário a gente encontrar uma linguagem, um meio de conversar com as pessoas, né? De levar o que a gente faz, de levar os nossos resultados de forma leve, de forma agradável, de forma palatável para a população, né? E aí, um desses caminhos que a gente encontrou foi através dos jogos. Eu sou responsável pelo eixo 4, que é o eixo de divulgação científica e jogos de tabuleiro. Dentro desse eixo, a gente elaborou 3 atividades. Uma primeira atividade é uma roda de jogos, com jogos que foram desenvolvidos numa parceria entre o laboratório onde eu sou pesquisadora, né, o Laboratório de Biologia Molecular de Insetos, do Instituto Oswaldo Cruz, do Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. Parceria com o Arnaldo, e uma parceria com a Gorro do Saci, que talvez que vocês conhecem certamente, né? Com o Ralph, né? Querido também, né? Esses jogos eles foram desenvolvidos num formato print and play, né? Imprime e jogue, no sentido de que ele seja um recurso lúdico, sem perder a qualidade lúdica, sem perder a qualidade científica, sem perder a qualidade pedagógica, mas que seja um material acessível principalmente para as comunidades de baixa renda, para as escolas públicas, né, da rede pública de ensino, que é o foco do nosso trabalho, né? Então, nessa mesa, a gente vai ter a presença da minha chefe, a pesquisadora, chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Insetos, a Rafaela Bruno.
Rafaela é bióloga com mestrado e doutorado na biofísica da UFRJ. A Rafa já trabalha com divulgação científica, atuando em eventos institucionais, como o Fiocruz para Você, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e eventos promovidos pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A outra pessoa que vai estar nessa roda de jogo sou eu, e o Ralph, né, que, como eu falei, ele é biólogo, mas ele diz que, né, nunca atuou na área de biologia, né, ele é professor, como ele se apresenta, professor lúdico. Ralph é sócio fundador da Gorro do Saci, e a gente está nessa parceria, junto com o Arnaldo, desenvolvendo esses jogos que já estão em processo de registro, e em breve eles vão estar aí disponíveis para distribuição para o Brasil inteiro, para ser usado o máximo possível dentro das escolas, num contexto de prevenção de arboviroses. A outra atividade é uma mesa temática, que a gente vai ter a participação da Vanessa Oliveira. A Vanessa Oliveira, ela é uma apaixonada por jogos, como ela se define, e ela desenvolveu um jogo chamado Explorando o Espaço, Aprendendo Astronomia Jogando. A Vanessa, ela recém defendeu o mestrado dela, o jogo que ela desenvolveu ganhou um prêmio. Nessa mesa também a gente vai contar com o professor Joaquim. O professor Joaquim, ele é farmacêutico e ele é professor do Instituto de Química da UFRJ. O Joaquim, ele vai apresentar uma palestra falando sobre o RPG, sobre RPG e o ensino de química ambiental, né? Então, a gente também diversificou, né, um pouco das atividades, né? Tabuleiro, né, que é o jogo da Vanessa, RPG com o Joaquim, né? E mediando essa mesa está o Rafael Batistella, né, que é fã de jogos modernos, de cartas e de tabuleiro. 47. Isso, cofundador do RPG Next, né, que é um website que produz podcasts de narrativas baseadas em universos fantásticos e conteúdos relacionados ao RPG. Né? Então, essa é a segunda mesa temática. Eu esqueci de falar os dias, né? Mas, enfim, essa vai estar acontecendo no sábado, às 9h, horário aqui do Brasil. E a terceira atividade do eixo que eu coordeno é uma mesa assim, muito querida, né, o que eu divido, eu vou fazer a mediação dessa mesa, é uma mesa composta por pesquisadores e funcionários, colaboradores da Fiocruz, né, de vários institutos da Fiocruz. Pesquisadoras, é uma mesa só de mulheres, e mulheres maravilhosas, que eu super admiro, né? A primeira dessas pesquisadoras vocês devem conhecer é a Cíntia Dias, né? A Cíntia, ela vai falar sobre um jogo que ela desenvolveu, Semeando Cuidado, um jogo cooperativo sobre plantas medicinais e educação popular em saúde. A segunda palestrante dessa mesa, né, é a minha chefe, Rafaela Bruno, falando sobre um jogo que ela desenvolveu com uma aluna no mestrado, um jogo educativo, que, na verdade, esse jogo foi desenvolvido por essa aluna dela de mestrado, a professora Ione, que é uma professora da rede pública de ensino aqui no Rio, e esse jogo foi desenvolvido em parceria, quer dizer, com os alunos, né? Os alunos desenvolveram, supervisionados por essa professora, e a gente vai falar um pouco sobre esse jogo que foi desenvolvido por eles, então. O nome do jogo é um jogo Zika, um jogo educativo sobre arboviroses. A terceira pessoa que vai falar nessa mesa também é conhecida de vocês, é a Tânia Zaverucha. A Tânia, ela trabalha lá no mesmo instituto que eu, né, no Instituto Oswaldo Cruz, e ela vai falar sobre desenvolvimento de jogos sérios na área de saúde, um relato de caso em tempos de pandemia. E a última pessoa, e não menos importante, que vai falar nessa mesa, eu botei em ordem alfabética justamente para não ter graus ou níveis de importância, enfim, todas são super competentes, talentosas e maravilhosas. A Thaís Coutinho, ela vai falar sobre imune, jogos como estratégia de divulgação científica em sala de aula.
Então, esses são as três atividades que a gente vai apresentar nesse eixo, né? E vai ser ótimo ter vocês lá com a gente. Fui professora durante 15 anos na universidade, cursos técnicos e de graduação, e me deparei muitas vezes com aquela situação do aluno perguntar: professora, vai ter aula ou a gente vai jogar? Porque muito antes de conhecer o jogo, eu entendia que não era possível uma aula ser atrativa, ser formativa, poder contribuir realmente com a compreensão daquele conteúdo de uma forma apenas oral, porque nós temos alunos com dificuldades e com diversidades de estilos de aprendizagem. Então, eu procurava formas de trabalhar mais com que todo mundo pudesse ir para a prática, poder colocar em prática o aprendizado que estava acontecendo naquele momento. Então, substituía muitas vezes algumas aulas orais por dinâmicas, por jogos que eu conhecia naquela época, né? E depois veio o conhecimento aí dos jogos modernos, que só fez melhorar e muito, né, a capacidade que a gente tem de levar, enriquecer a aula, levando, então, os jogos e as suas mecânicas para contribuir para a sala de aula. Bom, o meu eixo é o eixo, como o Arnaldo falou, das habilidades, né? Os jogos de tabuleiro as habilidades humanas através dos jogos de tabuleiro, e nós vamos estar presentes no domingo. A gente começa com uma mesa redonda, eu vou fazer a mediação com convidados muito especiais. Eu tenho uma convidada especialíssima que está aí, que é a Bia, né? A Bia está nessa mesa e vai falar para a gente. A Bia é pedagoga, é brinquedista, trabalha com atendimento clínico, pedagógico, com crianças que estão no espectro do autismo, com dificuldades no desenvolvimento cognitivo e motor. Então, ela vai trazer essa visão do jogo como um recurso pedagógico, terapêutico, mas visando o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais e emocionais para esse perfil. Porque muitas vezes a gente imagina que vamos levar os jogos para a escola, ou para as famílias, ou para uma atividade de lazer, mas vamos encontrar pessoas com outras necessidades e que também podem e devem ser incluídas dentro desse nosso cenário que a gente ama tanto, que é o dos jogos de tabuleiro. Outra pessoa que vai estar conosco é o Paulo, o Paulão, né? O Paulo Medunecas, que é da 1, 2, 3 Valendo, que vai trazer para a gente essa visão da formação dele, de recreador, de profissional de educação física, de especialista em psicologia positiva. Então, como é que nós vamos amarrar dentro da escola o contato, a interação das crianças com o professor e entre eles mesmos, valorizando as forças de caráter que cada um de nós temos. Então, um pouquinho do que o Paulão vai falar. Depois a gente tem a Flávia Passo Soares, da Fiocruz. Ela é psicóloga, mas trabalha com mediação de conflitos, né? Então, mestrado, doutorado na área de mediação familiar de conflitos. E está desenvolvendo um jogo sobre comunicação não violenta, que vai tocar muito nas habilidades de empatia, de escuta, né, da escutativa. Então, ela vem dizendo para a gente, que é um jogo que está sendo desenvolvido em parceria com a Multimeios, né, para falar como é que nós podemos melhorar empatia escutativa através, né, de um jogo.
Para fechar a mesa redonda de domingo, a gente tem a Priscila Souza Barbosa, lá do Maranhão, que vai nos falar, é uma fofa, pedagoga, doutoranda, mestre, né, em Ciências da Educação, e vem nos falar sobre as dificuldades de aprendizagem. Como é que lidamos com esses alunos que precisam, antes de tudo, compreender que eles também podem ter as suas potencialidades, as suas capacidades e aproveitá-las na escola e na vida fora da escola. Eu atendo, né, hoje não sou professora na escola, mas eu atendo adolescentes e jovens em projetos de coaching com projetos de vida. Então, ajudo a formar, assim, um plano de vida para você, né? Para você que precisa hoje, que está perdido nesse mundo. E como eu recebo alunos que tiveram dificuldades de aprendizagem e que, infelizmente, hoje acreditam que não são capazes de aprender. Porque o ambiente escolar levou, né, fez com que eles acreditassem que eles não eram capazes. Então, isso é muito triste. E a Pri vem com essa abordagem. Então, vamos fazer com que todos possam compreender, através dos jogos, que você pode, sim, ter uma dificuldade em uma área, mas você pode também ser muito bom em todas as outras. No mesmo domingo, às 16h, né, no dia 19, a gente vai ficar concentrado nesse dia, o Paulão volta puxando uma oficina com vários jogos que a gente já conhece, mas com foco, então, nas habilidades. Então, um jogo em específico, nós vamos abordar a tomada de decisão, como é que a tomada de decisão acontece nesse jogo, a escutativa, que vai estar relacionado também com o que a Flávia vai ter falado de manhã, resiliência, criatividade e trabalho em grupo. E aí, encerrando, nós vamos fazer também um café. Às 18h, é um café, é aberto para todo mundo. Então, se você não pôde estar em uma ou outra atividade, você também é bem-vindo. Se você tem muita coisa para agregar, você é super bem-vindo. Se você quer perguntar, você também é bem-vindo. Então, é um café aberto para todo mundo, às 18h, o café do eixo Habilidades Humanas. Inclusive, a atividade que vai fechar as atividades de educação de encontro. Que rico, né? Fechar com a partilha. Ai, como, né, gente? Por favor, fala um pouquinho de você, das atividades do seu eixo. Olá a todos. Então, eu sou a Bia Costa Longa, sou do interior de São Paulo, tá? Sou de Vinhedo. Sou pedagoga, brinquedista. Em 2017, eu conheci os jogos de tabuleiro e foi em Portugal que eu conheci o universo dos jogos de tabuleiro. O ano passado, eu falo, o efeito Gen-Con na minha vida, em 2020, foi maravilhoso, foi fantástico, porque até então eu achava que eu era sozinha neste mundo, que eu era a única educadora trabalhando com jogos de tabuleiro, né? Que era a tia da sacola que brincava, né? O que uma brinquedista faz, né? Eu brinco, né? Então eu vou reunir brasileiros e portugueses, né? Em ambientes de troca de cultura, educação e, por que não, gastronomia, né? A gente vai começar com a gastronomia, né? Misturando o quê? Queijos e vinhos. Então, essa mesa vai ser na sexta-feira, 10h do Brasil, 14 de Portugal. Eu falo que aqui a incógnita que vai ficar porque o queijo vai ser da Serra da Canastra, né? O queijo típico aqui de uma região do Brasil. E o vinho vai ser o vinho da região do Douro, né? Então, da região norte, e
vinho do Porto. Então, resta saber agora qual vinho vai harmonizar com o queijo da Serra da Canastra, né? Vai ser o tchan dessa mesa. O que teremos? Teremos Luiz Moraes, do jogo Canastra, né? Que é o queijo tradicional brasileiro produzido na região da Serra da Canastra. Aproveitando sobre o queijo, a gente vai ter o Igor, que ele é da APROCAN, que é a Associação dos Produtores dos Queijos da Serra da Canastra. Então, um jogo de queijo e um especialista em queijo. Aí vamos ter também Marco Silva, português, presidente e fundador da Associação DICE Cultural. Ele conhece vários jogos com o tema de vinhos em Portugal e vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre este assunto. E aí, lógico, para falar de vinho, teremos Luísa Borges, da Prodouro, Associação de Viticultores Profissionais do Douro. Na sexta-feira, às 14 horas do Brasil, 18 horas de Portugal, mesa temática, jogos de tabuleiro, no espaço público, um universo de possibilidades. 2 pessoas, uma que ensinou o primeiro jogo da minha vida, que foi o 7, e depois uma outra pessoa que eu falava muito, que eu falava, você precisa conhecer essa pessoa. Então, eu vou juntar a Zamira, que é a Tereza Miriam, da Ecobrinquedoteca de Campinas, e vou juntar o Alberto, da Cidade Curiosa, que é da Ludoteca da Estufa de Braga. Aí agora uma outra mesa nessa mesma pegada de, né, juntar, mas aí agora a gente vai para a parte da cultura dos 2 países. Domingo, 11 horas do Brasil, 15 horas de Portugal, teremos samba e poesia. Aí a gente vai ter que descobrir se vai dar samba mesmo nessa mesa. Então, vamos lá. Samba e poesia, representações culturais nos jogos de tabuleiro. Orlando Sá, quem é? Que fez um jogo agora, Pessoa, falando de Fernando Pessoa. Então, aí, para conversar com Orlando Sá sobre o jogo, teremos Fernanda Viscaíno. Ela é tradutora, professora de português e inglês, especialista em Fernando Pessoa. E, falando de Brasil, teremos Walter Bispo, que fez o jogo Roda de Samba. Daí, nesse jogo, tem, né, elementos do samba, né? Então, dos instrumentos, as personalidades que marcaram o samba, né, os sambas enredo. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, teremos Luiz Antônio Simas, professor, historiador, educador e compositor. Ele foi um grande presente, né? Um historiador social que é autor de muitos livros e tal, e conhece profundamente samba. É mais uma mesa que a gente vai ver aí o que vai dar essa mistura totalmente cultural. Vamos ver se vai dar samba. Né? Vamos ver. No domingo, às 13 horas do Brasil, 17 horas de Portugal. Uma mesa também muito especial, o jogo de tabuleiro na favela e na comunidade cigana. Então, a Aurora Coelho, né, do canal Na Mira. Então, ela tem um trabalho maravilhoso, também tive o prazer de conhecer pessoalmente na Augusta Com, e ela faz um trabalho incrível com idosos nas escolas e principalmente na comunidade cigana. Quando eu vejo a Aurora levando jogos para a praia e com a criançada, assim, eu falo, cara, sensacional, assim, sensacional. E aí, para compor essa mesa, vai ter o tio Léo, do Família Board Game, que, né, eu fazia antes lives com o tio Léo. E ele faz um trabalho incrível, ele tem vários projetos, participou de vários projetos sociais, e um deles foi em uma favela,
Aí, no domingo, também, logo em seguidinha, vai ter às 14 horas do Brasil, 18 de Portugal, jogos de tabuleiro na sala de aula, experiências no Brasil e em Portugal. Aí aqui a gente vai ter um professor português, Pedro Kerouac, licenciado em Relações Públicas e em Ciências da Comunicação, que descobriu os jogos em 2017, desde então ensina crianças no ensino fundamental público. E, para compor a mesa, então, eu convidei a Tati Swertz. A Tati é professora de inglês, lá em Braga ela tem uma unidade do Kumon, e ela já trabalhou lá em Braga, na escola pública, com os jogos de tabuleiro em sala de aula. Então, a Tati é uma brasileira que tem uma experiência tanto no Brasil quanto em Portugal com os jogos de tabuleiro. E o Marciel, ele é um professor, ele é de Santa Catarina, e que tem experiência com alunos de Fundamental 1, 2 e Ensino Médio. Esse intercâmbio realmente vai favorecer que o conhecimento de geoeducação vai se expandir a partir desse acontecimento. É isso que eu espero. Estou chamando aqui o José Luiz Amado, estará aqui conosco coordenando um eixo muito especial. José, pode falar um pouco sobre o seu eixo e as atividades que vão acontecer? Claro, Arnaldo, um prazer estar aqui com vocês, muito bom estar falando um pouquinho aqui do que vai acontecer na Gencom, né? Os nossos amigos que vão pegar muita coisa de educação e jogos de tabuleiro. Bom, o meu eixo, ele vai falar um pouquinho ele tem muito a ver com o que a gente está passando hoje, né? A gente está afastado, a gente não está podendo chegar junto para jogar, mas a gente quer jogar, né? A gente quer se encontrar mesmo que virtualmente. Então, o meu eixo vai falar um pouquinho disso, como é que a gente leva o analógico para o digital, né? A gente teve uma experiência, uma plataforma que já existia no ano passado, duas principais plataformas que já existiam, mas que cresceram absurdamente, né? A partir do ano passado, a Board Game Arena e a Tabletopia, né? Que saciaram um pouco essa nossa vontade de jogar, saciaram um pouco, né? Essa nossa vontade de jogar. Então, como o eixo é jogo analógico no mundo digital, né, a gente vai fazer algumas atividades que vão pegar por esse lado aí, né? Então, assim, primeiro, a gente tem um pouco pensando nesse novo momento, por que a gente se motiva para jogar, né? E como é que a motivação vai atingir? Isso vai ser um formato de palestra, né? Como é que a motivação vai nos manter jogando, tá? Quem vai fazer essa palestra, que vai acontecer na quinta-feira, dia 16, às 18 horas do Brasil. E aí, lembrando que os nossos colegas lusitanos vão estar juntos, então sempre 4 horas depois, 18 horas no Brasil e 22 horas em Portugal. Dia 16, quinta-feira. Vai ser o Bruno Garcês, professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que atua com capacitação, formação docente assim, de um jeito incrível. Eu já trabalhei muito com ele, é um grande colega, sabe tudo de motivação intrínseca e extrínseca, né, que leva a gente a se engajar nas atividades. Então, essa é a primeira atividade do nosso eixo. Depois, na sexta, nós temos 2 atividades, assim, uma seguidinha da outra, né, meio-dia e 1 da tarde, que a gente pensou no nome aqui,
que a gente chamou de experiência ludo-digital, né? É montar uma mesa para a gente tentar emular esse sentimento que é insubstituível, que é de estar junto jogando, interagindo, conversando, mas a gente vai tentar emular isso através da plataforma Tabletopia. Então, ao meio-dia, vai ser um jogo desenvolvido como trabalho de conclusão de curso de uma licenciada que acabou de se formar. Ela é licenciada em Ciências Biológicas. O nome do jogo é Vertebrados, Adaptação e Sobrevivência. E o legal é que quem vai jogar essa mesa é a criadora do jogo, 2 alunos de ensino médio que estão dando suporte a ela em montar e transferir o jogo para o Tabletopia. Tá? Então, você tem uma coisa muito legal, que é a colaboração do estudante do ensino superior com os estudantes de ensino médio, e quem fecha a mesa é o orientador deles todos. Porque dentro do Instituto Federal, que é essa instituição que alguns conhecem e eu atuo, a gente tem vários níveis de educação acontecendo ao mesmo tempo, e o professor perpassa esses níveis todos. Então, é a criadora do jogo, o pessoal que está fazendo a adaptação para a plataforma digital e o orientador jogando e mostrando como a gente aborda alguns conteúdos, nesse caso de biologia, no jogo de tabuleiro. Tá? Depois, tem um outro jogo, que esse é de minha autoria, chama Teach Project. O objetivo dele é a gente trabalhar com educação no ensino superior. Então, ele vai trazer conceitos e problemas da educação, assim, que a ideia é trabalhar eles com alunos de licenciatura, professores que estão fazendo formação continuada, né? E fomentar o debate sobre estratégias de pedagógicas. Tá? Dá para jogar na hora esse jogo? A gente vai jogar na hora e vai transmitir a partida, vai ser como se fosse uma partida mesa redonda, sabe? Bacana. Eu vi que o Teach é uma sigla também. Isso, Teach é um acrônimo, né? Quê? Depois a gente bota a legendinha. Então, quem vai estar jogando? Eu, que faço formação continuada e sou professor de geografia no ensino médio, uma professora de inglês que também faz formação continuada, coordena grupos de internacionalização, uma super pedagoga que trabalha na formação de professores, um professor de química de ensino médio e de ensino fundamental, e um professor da área profissional, que é o nosso querido Leonardo Costa. Uau! Então, gente de várias áreas, que todos atuam também na capacitação e na formação docente, para a gente ver como é que eles abordam os conceitos e as dificuldades que vão aparecer ali ao longo do jogo. É um jogo tile placement com set collection e gerenciamento de mão. Tá? Fantástico, fantástico. Para finalizar, que desculpa, mas acho que eu já me alonguei muito, a gente vai ter uma pequena oficina com o grande Sanderson Virgulino, né, autor de vários jogos do mercado nacional, ganhador de prêmio, e ele vai dar para a gente os primeiros passos no Tabletopia, como começar a montar o seu jogo na plataforma digital, né, para a gente poder fazer isso hoje, né? Porque não tem saída, não dá só para montar. Fiz uma oficina com o Sanderson disso, e o cara, além de ser um grande game designer, é também um grande professor de uso do Tabletopia. É muito bom mesmo, cara. Explica. Exatamente. Fica fácil, vale a pena, vale muito a pena. No dia 18, meio-dia. Muito bacana. É isso. Fala um pouquinho de você, das atividades do seu eixo. Olá a todos.
Então, eu sou a Bia Costa Longa, sou do interior de São Paulo, tá? Sou de Vinhedo. Sou pedagoga, brinquedista. Em 2017 eu conheci os jogos de tabuleiro e foi em Portugal que eu conheci o universo dos jogos de tabuleiro. O ano passado, eu falo, o efeito Gencom na minha vida em 2020 foi maravilhoso, foi fantástico, porque até então eu achava que eu era sozinha neste mundo, que eu era a única educadora trabalhando com jogos de tabuleiro, né? Que era a tia da sacola que brincava, né? O que uma brinquedista faz, né? Eu brinco, né? Então eu vou reunir brasileiros e portugueses, né? Em ambientes de troca de cultura, educação e, por que não, gastronomia, né? A gente vai começar com a gastronomia, né? Misturando o quê? Queijos e vinhos. Então, essa mesa vai ser na sexta-feira, 10 horas do Brasil, 14 de Portugal. Eu falo que aqui a incógnita que vai ficar é porque o queijo vai ser da Serra da Canastra, né? O queijo típico aqui de uma região do Brasil. E o vinho vai ser o vinho da região do Douro, né? Então, da região norte e vinho do Porto. Então, resta saber agora qual vinho vai harmonizar com o queijo da Serra da Canastra, né? Vai ser o tchan dessa mesa. O que teremos? Teremos Luiz Moraes, do jogo Canastra, né? Que é o queijo tradicional brasileiro produzido na região da Serra da Canastra. Já aproveitando sobre o queijo, a gente vai ter o Igor, que ele é da APROCAN, que é a Associação dos Produtores dos Queijos da Serra da Canastra. Então, um jogo de queijo e um especialista em queijo. Aí vamos ter também Marco Silva, português, presidente e fundador da Associação DICE Cultural. Ele conhece vários jogos com o tema de vinhos em Portugal e vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre este assunto. E aí, lógico, para falar de vinho, teremos Luísa Borges, da Prodouro, Associação de Viticultores Profissionais do Douro. Na sexta-feira, às 14 horas do Brasil, 18 horas de Portugal, mesa temática, jogos de tabuleiro, no espaço público, um universo de possibilidades. 2 pessoas, uma que ensinou o primeiro jogo da minha vida, que foi o 7, e depois uma outra pessoa que eu falava muito, que eu falava, você precisa conhecer essa pessoa. Então, eu vou juntar a Zamira, que é a Tereza Miriam, da Ecobrinquedoteca de Campinas, e vou juntar o Alberto, da Cidade Curiosa, que é da Ludoteca da Estufa de Braga. Aí agora uma outra mesa nessa mesma pegada de, né, juntar, mas aí agora a gente vai para a parte da cultura dos 2 países. Domingo, 11 horas do Brasil, 15 horas de Portugal, teremos samba e poesia. Aí a gente vai ter que descobrir se vai dar samba mesmo nessa mesa. Então, vamos lá. Samba e poesia, representações culturais nos jogos de tabuleiro. Orlando Sá, quem é? Que fez um jogo agora. Pessoa, falando de Fernando Pessoa. Então, aí, para conversar com Orlando Sá sobre o jogo, teremos Fernanda Viscaíno. Ela é tradutora, professora de português e inglês, especialista em Fernando Pessoa. E, falando de Brasil, teremos Walter Bispo, que fez o jogo Roda de Samba. Daí, nesse jogo, tem, né, elementos do samba, né? Então, dos instrumentos, as personalidades que marcaram o samba, né, os sambas enredo. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, teremos Luiz Antônio Simas, professor, historiador, educador e compositor. Ele foi um grande presente, né? Um historiador social que é autor de muitos livros e tal, e
conhece profundamente samba. É mais uma mesa que a gente vai ver aí o que vai dar essa mistura totalmente cultural. Vamos ver se vai dar samba. Né? Vamos ver. No domingo, às 13 horas do Brasil, 17 horas de Portugal. Uma mesa também muito especial, o jogo de tabuleiro na favela e na comunidade cigana. Então, a Aurora Coelho, né, do canal Na Mira. Então, ela tem um trabalho maravilhoso, também tive o prazer de conhecer pessoalmente na Augusta Com, e ela faz um trabalho incrível com idosos nas escolas e principalmente na comunidade cigana. Quando eu vejo a Aurora levando jogos para a praia e com a criançada, assim, eu falo, cara, sensacional, assim, sensacional. E aí, para compor essa mesa, vai ter o tio Léo, do Família Board Game, que, né, eu fazia antes lives com o tio Léo. E ele faz um trabalho incrível, ele tem vários projetos, participou de vários projetos sociais, e um deles foi em uma favela. Aí no domingo também, logo em seguidinha, vai ter às 14 horas do Brasil, 18 de Portugal, jogos de tabuleiro na sala de aula, experiências no Brasil e em Portugal. Aí aqui a gente vai ter um professor português, Pedro Kerouac, licenciado em Relações Públicas e em Ciências da Comunicação, que descobriu os jogos em 2017, desde então ensina crianças no ensino fundamental público. E para compor a mesa, então, eu convidei a Tati Swertz. A Tati é professora de inglês, lá em Braga ela tem uma unidade do Kumon, e ela já trabalhou lá em Braga, na escola pública, com os jogos de tabuleiro em sala de aula. Então, a Tati é uma brasileira que tem uma experiência tanto no Brasil quanto em Portugal com os jogos de tabuleiro. E o Marciel, ele é um professor, ele é de Santa Catarina, e que tem experiência com alunos de Fundamental 1, 2 e Ensino Médio. Esse intercâmbio realmente vai favorecer que o conhecimento de jogo-educação vai se expandir a partir, né, desse acontecimento. É isso que eu espero. Esse eixo, o design de jogos e educação, é um eixo fundamental. Então, nós montamos uma mesa temática que vai ser moderada pelo Cacá, o Carlos Couto, E Aí Tem Jogo. Incrível. Ele vai estar moderando a mesa ao lado do Leandro Costa, da Ludilens, e do nosso Joca, né, o Jorge Luiz, do Mativa, do Cacá, blogueiro. Ele não está lá porque ele é blogueiro, mas porque ele é um entusiasta apaixonado por educação. Não é da educação, tá? Mas sempre apoiou muito todas as iniciativas ligadas à educação. Então, assim, tem uma preocupação de pai, tem uma curiosidade, um interesse em saber como é que os jogos estão entrando. Então, ele entra muito bem para fazer aí essa passagem de bola tanto para o Leandro como para o Joca. Dois game designers reconhecidos, que entendem e professores. bem, e professores. Então, assim, essa era a ideia. A gente não chamou um game designer que fala de longe da educação. A gente queria gente que conhece a educação, que estudou a educação, então, o Leandro Costa, ele foi que lançou uma
uma pérola fundamental que virou livro, né? Basicamente a dissertação de mestrado dele perguntando o que é que o jogo de entretenimento tem que o educativo não tem, né? Essa é a dissertação que virou livro e que é, sem dúvida, uma pergunta muito provocativa que leva muita gente a se perguntar mesmo o que tem de diferente, o que não tem de diferente, o que mudou de lá para cá também, né? Livro esse que me ajudou muito na minha dissertação de mestrado. Tá vendo? E o Joca, que também dispensa comentários, né? Autor do Sereias, autor de uma série de jogos. Da Lenda do Herói. A Lenda do Herói, que está aí, né? Aliás, quem saiu pela Estrela recentemente foi o Totem Minions, né? Foi Totem Monstros agora, por favor. Totem Monstros. E Minions hoje tem uma conotação muito ruim. Eu não recomendo. Também não recomendo. Não dá. Uma é um super workshop, exatamente o seu workshop, né? O Daniel, que aí dá um banho, né? Porque para com isso, cara. Game designer, educador, coordenou nave aqui, né, no Rio, em Recife. O currículo dele é extenso, quem quiser pode ir lá em educaçãogencom2021.wordpress.com. Vai no sobre, que você vai encontrar tudo sobre o Daniel Martins. Eu vou fazer um workshop, né? Uma oficina de um jogo de aprendizagem que eu desenvolvi no início de 2020, que é um jogo sobre design especulativo e estudos de futuro, que é uma outra área, um campo de conhecimento que eu estudo já há alguns anos. E hoje eu faço parte de uma rede global de futuristas internacional, né? Que promove a alfabetização de futuros para escolas, educadores, etc. Então, acho que tem tudo a ver. O jogo, né, o Presente do Futuro, ele é um jogo que promove esse tipo de conhecimento de uma forma bem introdutória. Hoje eu rodei esse workshop, que inclusive o mesmo que eu vou rodar na Gencom, com a galera internacional dessa rede que eu faço parte. Então, foi maneiro que tinha uma perspectiva de uma pessoa da África do Sul, tinha uma pessoa da Nova Zelândia, tinha uma pessoa dos Estados Unidos, enfim. Foi bem bacana. E eu, inclusive, já peguei alguns feedbacks que eu já vou fazer adequações para a Gencom, né? Mas, basicamente, é um jogo que ele trabalha com esses conceitos introdutórios de estudos de futuro, de futurismo, não de previsões, mas de construção de cenários de futuros, e, através do gameplay, ele promove esse tipo de construção coletiva de visões de futuros, né? Então, é um jogo, inclusive, gratuito. Depois eu compartilho lá no WhatsApp o link para vocês poderem baixar a versão gratuita dele, né? E dizer, inclusive, Arnaldo, que na Gencom vai ser a última vez que eu vou fazer ele gratuito, que a partir daqui para frente eu vou fazer ele como um workshop de fato pago, né? Porque a galera da Liga gringa aí, galera. ficou doida. Agora ou nunca. Vamos aproveitar. A galera da gringa ficou bem doida assim, com a parada. Falou, porra, mas é muito maneiro, por que você não vendeu essa parada ainda? Eu falei, velho, porque eu nunca pensei em vender a parada. Eu fiz porque eu queria estudar essa parada e eu aprendo muito fazendo jogos, né? Eu aprendo conhecimentos, desenvolvo conhecimentos e competências através de uma pesquisa científica com jogos, com game design de jogos, né? Então, vai ser a última vez que eu vou oferecer ele de forma aberta. Mas o jogo ele é gratuito, vocês podem baixar Creative Commons e tal. Trazer aqui o Luiz Gustavo. Uma ótima noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Luiz Gustavo Guimarães, eu sou pedagogo, sou doutorando em educação na Faculdade de Educação da Unicamp, sou diretor da Associação de Leitura do Brasil e essa parte lúdica de jogos, cinema e educação, brinquedos, brincadeiras, contos, histórias e múltiplas leituras na escola são minhas paixões. O professor não tem uma paixão só, né? Então, eu fiquei com o eixo 8,
que é o eixo da educação infantil e ensino fundamental. Então, a proposta é trazer um pouco dessa conversa com a escola e o que acontece na escola. Falei, Arnaldo, tem alguns contatos, algumas pessoas que eu conheço, o Arnaldo tem outras, e alguém tem mais outras que vai me indicar, e a gente põe tudo na caixa, e o professor adora uma caixa, e a gente encapa e já faz um jogo, pega uma sucata, pega um lixo, vai na casa da sogra, do parente, junta uma tampinha, e a vida é assim. A minha irmã também é doutoranda, e a gente morou junto um tempo e a gente era sucateiro. Não junta esse potinho, vamos comprar esse desodorante porque essas tampinhas, não sei quantas, dá um joguinho. Então, o primeiro encontro que a gente vai ter é com a Angélica Laurenti, que é professora, e o Roberto, que é profissional de uma empresa de jogos. Então, só que ele leva um trabalho com a Devir Escola. Então, assim, que conversa que dá aí, né, jogos na educação infantil e no Devir Escola, possibilidades e limites. Então, os dois começam aí nesse eixo trazendo esse tensionamento da professora e pesquisadora, porque ela é mestranda e pesquisa jogos na matemática, na educação infantil, e ele que é o estrangeiro da escola. Ele é a visita da escola que vem de vez em quando botar fogo na escola, encher os olhos do povo, deixar o povo alucinado e segue a vida dele, que é o papel dele, né, de promotor cultural. Então, a gente adora esses profissionais, esses artistas, esses pesquisadores de faculdade que passam e põem um pouco de fogo na escola, porque às vezes a gente fica muito moroso. E eu vou fazer a mediação dos 4 encontros. Um pouquinho mais tarde, a 1h, a gente tem a professora Eliane Saravalli, que vai dar uma aula para a gente sobre jogos simbólicos e jogos de regra. Então, ela trabalha lá na Unesp Marília e tem um grupo de pesquisa, um laboratório de pesquisa que trabalha com dificuldade de aprendizagem por meio de jogos. E o Márcio vai tensionar de novo, junto com a Eliane, quem são esses jovens, essas crianças, esses adultos que eram jovens há pouco tempo, né, e vai discutir um pouco da geração alfa, ele que trabalha como terapia de negócios, aí ele é promotor de discussões e de interações entre gerações. Isso vai acontecer no sábado, a 1h, né? Um pouquinho mais tarde, a gente tem 2 professoras de longa data, de longa experiência, e aí as 2 vêm trazer essa conversa da professora, que está na sala de aula, seja da educação infantil fundamental, e a Sueli, que também é psicopedagoga. Então, a Rose e a Sueli vão trazer, no sábado, às 4h, jogar e aprender desafios para quem? Então, elas vão contar um pouco dessa experiência de sala de aula, o quanto elas, na história delas, elas tiveram que brigar ou não sei, aí é com elas, eu acho que vocês precisam vir assistir, ouvir as histórias dessas meninas. E a Sueli vai ensinar um jogo, que foi o jogo do torneio, da professora Kátia, que inclusive vai encontrar com a gente um desses dias também, da USP. Então, a universidade é o estrangeiro, né, de novo. A universidade influencia a escola de alguém que tem paixão, e alguém que tem paixão leva e faz um torneio de jogos e continua fazendo esse trabalho. Então, a gente tem esse outro lugar da escola, e ela vai ensinar a gente a fazer esse jogo com sucata, meu povo, sucata. E no domingo é a minha irmã que vai falar, mas a minha irmã está lá na Bélgica, então vai ser muito bom vê-la e interagir. Ela foi orientando da Eliane, está lá na Bélgica, e ela e um grupo de mães criaram um projeto balaio para trabalho com língua de herança, né? O português como língua de herança, que é o eixo do nosso GenCom em português, e o quanto os jogos e outros recursos, brincadeiras, lúdicos, são úteis e importantes para a preservação dessa nossa língua, que a gente fala todo dia, a gente conversa agora, está falando toda hora, agora num contexto plurilingüe cotidiano, não plurilingüe que a gente tem lugares no Brasil onde você tem 2, 3 idiomas sendo falado na rua o tempo todo,
Lá é o tempo todo 2, 3 idiomas, quer dizer, em casa falo português, com um grupo de amigos falo português, o holandês, o francês, o inglês, né? Então, ela vai trazer um pouco dessa experiência. Então, é o fora da escola, que tensiona uma escola que depende de onde está o filho. Ele está numa escola que o filho está aprendendo holandês, na outra escola é bilíngue, na outra escola é inglês, só que as crianças falam português. E as crianças cantam música, levam jogos, aprendem jogos em outro idioma, veio. Então, assim, há um tensionamento do fora e do dentro da escola, mas do dentro do processo educativo, que eu acho fantástico essa experiência que a Thais Lene vai poder contar para a gente no domingo, às 10 horas da manhã. Então, dá para ouvi-la tomando um cafezinho ali e seguindo aí o nosso dia. Tem muita gente que acha que jogo é para Fundamental 2 para cima. Não pensa que usa no infantil, não pensa que usa no Fundamental 1. Tem gente que até discute se a criança tem capacidade de jogar ou não, sabe? Então, assim, vem mesmo para desconstruir aí esses mitos, etc., e aprofundar uma discussão em nível bem alto. Muito obrigado, parabéns. Gente, muito obrigado. Vou chamar então agora a Cris, Cris Maia, que vai falar do Fundamental 2 e médio. Ela poderia estar falando aí em diversos outros eixos, mas nem vou falar sobre isso. Cris, por favor, se apresente. A gente mistura muito, né? Não tem jeito. Né? Então, vai lá, fala um pouquinho de ti e do seu eixo. Eu sou psicóloga, né, na verdade, eu trabalho em escola há muitos anos, eu trabalho em sala de aula, eu tenho essa sorte de poder trabalhar em sala de aula, e eu trabalho com jogo, né, eu sou terapeuta também trabalho com jogo, né, no consultório. Bom, eu, no dia, vou falar um pouquinho sobre como que eu enxergo o jogo na sala de aula. Eu trabalho com desenvolvimento socioemocional, não com conteúdo, né, então é um approach completamente diferente. Eu trabalho com a intervenção no aluno, e aí, né, esticando a regra, restringindo a regra, botando veneno. Então, assim, vou falar um pouquinho disso. E na nossa mesa, nós temos 2 mesas, na verdade. Junto comigo vai estar a Pan Alves, ela vai falar um pouquinho sobre revisão de conteúdo em ciências. Eu achei super interessante como que tem tanta gente de ciências, né, envolvido na área de jogos. Eu fiquei muito impressionada. Que eu tenho na minha outra mesa também tem gente de ciências, desculpa. Domínio. Impressionante. Fiquei assim, uau! Eu tô chegando nova, né, assim, eu sou... É meu hobby, né, jogo de tabuleiro, toda sexta-feira, RPG, não sei o quê, mas, assim, não tinha esse contato com todo esse pessoal, então tá sendo interessante. DNA alemã. Essa aí já tem que se a gente olhar lá esse Maier aí, não... Eu tenho no DNA o jogo, eu jogo desde pequenininha. Mas isso, então, nós 2 nessa primeira mesa, vai ser na sexta-feira à noite, às 8, e na segunda mesa a gente tem também a Thaís Sanches, que também vem da área de ciências, que tem um canal Thaís Explica, e trabalha também, na verdade, com formação de professores. Então, assim, tudo se entrelaça um pouco, né? Mas trabalha muito com adaptação de conteúdo, então acho que isso vai ser interessante. Apesar de serem mesas, né, que não são oficinas, elas são mesas práticas, porque elas falam do trabalho em sala de aula. Então, acho que isso vai ser legal e rico para o Fundamental 2, né, que é sempre carente dessa ludicidade, na verdade, né. Temos o professor Boscolo, ele é da educação física, acho que algumas pessoas já conhecem. O Boscolo figurinha fácil, aí, principalmente para a galera de São Paulo, né? O professor Lúdico, super
Ele tem um canal, né, no YouTube. Isso. Sempre é uma dessas pessoas que se pensa logo. Ele não esteve com a gente no eixo na GP passada, então vai ser muito bom estar escutando. Ele vai falar um pouquinho sobre o projeto Fora da Caixa, né, que ele tem e que fez. Eu retomei a conversa com ele, mas ele estava aí agitando algumas coisas. A Thaís Sanches, que vai estar nessa mesa, né, e o Eliud Xavier, do Rio Grande do Norte, que trabalha com ensino médio, RPG também, em sala de aula e em escola técnica. Eu acho que vai ser bem interessante também. Assim, eu estou super curiosa para ver eles falando. Eu acho que o Fundamental 2 precisa disso, né? Às vezes a gente começa a focar muito em conteúdo ali, quando é um momento que, na verdade, eles estão precisando de um outro approach, né? Então, vamos ver. Sem dúvida, sem dúvida. É reumanização, né, dessa turma. Fazer o quê? Necessário. É um eixo bem enxuto, mas com pessoas que a gente sabe que são altamente experientes e acho que realmente vai fazer coisa muito. E fale um pouco das suas atividades. Pois bem, então, eu sou o Francis, eu sou psicólogo também, fiquei feliz que tem vários aqui que também, várias pessoas da psico, mas eu, além de psicólogo, eu sou sociólogo e segui o resto da formação, mestrado, doutorado na sociologia, então eu tenho uma dual class aí. Um dos maiores objetivos desse eixo, talvez uma das coisas mais desafiadoras seja justamente pensar jogos de tabuleiro no ensino superior. Porque quando a gente pensa em fundamental, médio, em níveis mais básicos de ensino, ainda existe o componente do lúdico, do brincar, como algo presente. Quando a gente chega no ensino superior, os colegas realmente, aí não é que olham estranho, não olham. E o desafio a gente começou a enfrentar pensando assim, em trazer pessoas com diferentes entradas na discussão. A primeira mesa, que vai ser na quinta, às 5, tem ensino superior e jogos de tabuleiro, reflexões. A Maria Vitória Campos Maia, ou a Vicky Maia, como vulgarmente conhecida por nós aqui, e tem uma participação, uma produção acadêmica robusta no tema. Há 10 anos, pelo menos, organiza lá o Lupé, e outros 2 rapazes mais jovens no campo. O Rafael Jacques, que defendeu a tese dele há pouco, e tem ali umas participações, tem um Instagram dele, Ciência e Dragões, e participei da defesa da tese dele, como banca, gostei muito do trabalho, achei muito interessante. Ele fez um tipo de observação participante, pesquisação, jogando com grupos, usando um sistema de role-playing game brasileiro, e enfrentou alguns temas bem delicados ali. Na discussão, eu acho que ele vai trazer um pouco disso para nós. A Vicky eu não sei, porque ela pode escolher vários temas possíveis, dada a experiência. E o Cássio Lemos é uma figura que não é conhecida só de quem acompanhou o podcast Carpeta, que a gente fez durante mais 60 episódios, mas é um subterrâneo ali que está no Ludopédia, lá na Mixcloud, a gente não... E o Cássio fez o mestrado dele em artes visuais aqui na Federal de Santa Maria e no TCC em design produziu um jogo de tabuleiro. E ele agora ministra disciplinas num curso de design de jogos digitais, numa universidade comunitária aqui na cidade, na UFN,
Então, eu acho que essa mesa vai ser bem divertida. Eu vou ter a incumbência de fazer a moderação e o prazer de assistir. A segunda mesa vai ser na sexta. Pesquisa sobre jogos de tabuleiro em ensino superior, a experiência da Gaming Lab, que seria uma coisa muito legal que existisse em maiores, com outras empresas, porque 15 mil euros é o trocado do pão para a Asmodee, né? Então, e para nós não, porque com a rotação do euro, meu Deus, dá para fazer tanta coisa boa, interessante com isso. E então nós trouxemos para falar conosco o Maurício Tacano e o João Leste, que foram contemplados com esse financiamento, para eles falarem um pouco das experiências que eles conseguiram desenvolver. Está trazendo os dois juntos, na mesma mesa, para conversar sobre essa experiência, que não é simplesmente se inscreve no edital e ganha um fomento e ponto. É todo um processo que vem do antes, do planejamento, as burocracias acadêmicas ligadas, né, todos os carimbos que você precisa ter, né, para passar lá, diretor, coordenador, não sei o quê, até o depois, quando eles passam a ser meio fiscalizados pela Game Lab, porque a Game Lab quer saber o que fizeram com o dinheiro, né? E quais são os resultados da pesquisa. Enfim, eu estou bem animado com essa mesa, porque realmente vai trazer inspiração para que outras pessoas não só participem do Game Lab, mas espero eu até que sensibilize exatamente o que o Francis falou. Outras entidades que possam estar criando fundos aí. Na sexta, nós vamos ter jogos comerciais como jogos sérios e seu papel no ensino superior, com o Micael Souza, que é uma figura interessantíssima, além de muito simpático. E a proposta dele é especialmente interessante, porque até quando eu preparava a disciplina para o próximo semestre sobre ensino de jogos, esses são dois campos diferentes. Geralmente não se fala ou dos serious games, ou jogos sérios, como um tópico fechado, os jogos comerciais usados para aprendizado, mas de outra maneira, ou adaptados. E o que ele está propondo é, literalmente, um repensar o jogo, uma proposta talvez similar à que a lei descreveu, embora num outro sentido. Não pensando tanto nas competências do jogo, mas assim, no uso do jogo, que não seja uma outra implementação, até porque há alguns jogos que são viáveis de serem comprados. Os jogos comerciais podem ser empregados como jogos sérios. Eu acho que o tipo de proposta que ele fez aqui para discussão, pelo que ele já me apresentou e discutiu, e pelas publicações que ele tem feito, é extremamente interessante para nós, né? E, por fim, nós temos aqui um jogo que já existe, ele já foi para financiamento coletivo, mas ele, na época, por conta de uma carta chamada Porcos Capitalistas, acabou sendo alvo de acusações de toda a ordem, disseram que era comunismo, não sei o quê, que é o Lutas Simbólicas, do Daniel Valentim, que é uma figura muito querida, do Ceará, que é um jogo baseado na teoria do Pierre Bourdieu, que não é comunista, não que isso seja um problema, mas é um sociólogo contemporâneo, começa a produção dele na antropologia, vai para a sociologia, e nós vamos fazer uma mesa redonda de jogo. Eu vou jogar com alguns colegas das ciências sociais, que são doutores e mestres na área, fazer essa exibição e apresentação com um debate posterior para ver o que as pessoas acharam da implementação da discussão no jogo, da discussão teórica. E que tem uma arte muito interessante, assim, é minimalista em alguns aspectos, mas é muito interessante para ser funcional, mas tem ilustrações boas, tematicamente parece ser bem implementado, e é uma ideia muito boa para, digamos, estimular a criação de outros jogos nessa linha. Então, acho que a proposta toda do eixo de conseguir trazer jogos de tabuleiro para o ensino superior já vai contemplar demais todos aqueles que estiverem interessados em poderem participar.
agora chamando o João Leste, coordenador do eixo Pautas Transversais, Jogos de Tabuleiro, Ética, Sexualidade, Diversidade, Responsabilidade, Criticidade. É contigo, João. Fala um pouquinho sobre você e o que vai acontecer aí no seu eixo. Eu sou o João Leste, né? Eu sou formado na PUC em Design e eu fiz o meu mestrado lá na PUC também, no Laboratório de Ergonomia, sobre manuais de jogos. E agora eu estou fazendo meu doutorado sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência visual em jogos de tabuleiro. Então, a minha pesquisa naturalmente lida com algumas questões de inclusão e, por isso, eu fiquei muito feliz quando o Arnaldo me convidou para participar desse eixo, que, assim, como ele mesmo disse, um eixo muito importante. Pautas transversais em jogos, ética, sexualidade, diversidade, responsabilidade e criticidade. Eu fiquei pensando muito, em como pensar e conduzir as atividades dentro desse eixo, e eu me fixei muito na palavra criticidade, que, com respeito a todas as outras, eu acho que é uma palavra que carrega uma força maior no momento atual que a gente tem e que engloba um pouco de todas as outras também. E aí eu fiquei pensando o que é criticidade, e não cheguei numa boa resposta sobre o que ela é. Mas eu cheguei em uma conclusão e podem me citar se quiserem. Que a criticidade, sem pensar na prática, é só uma reclamação. Então, o que eu quis fazer nesse eixo foi pensar como que a gente vai refletir eticamente, com responsabilidade e criticamente, pensando na prática, no que pode ser feito. Então, tem 4 atividades que foram propostas. A primeira é chamada de Discussões Direcionadas, Ética, Inclusão e Diversidade em Jogos, que vai acontecer quinta-feira, às 7h. E ela tem a participação confirmada do Lucas Brasil, que é um pesquisador no Link Design da PUC-Rio, e do Guilherme Cianfarani, perdão se eu tiver pronunciado errado, que é da Que Quer Jogos. E acho que é importante falar, que um pouco da pesquisa do Lucas, do mestrado, foi sobre ludotecas para a população da periferia. Então tem uma pegada muito legal que eu acho que não é muito vista em muitos lugares, que é trazer o jogo para a periferia de maneira acessível. No sábado, às 14h, a gente vai ter uma palestra, que é a palestra Triunfo, sobre representatividade feminina, identidade nacional e memória, da Lita Mogoff. E mesmo sendo uma palestra, eu pedi para ela participar justamente porque ela produziu um jogo que aborda personalidades femininas importantes para a história do Brasil. E esse jogo foi transformado posteriormente numa peça. A Lita, ela é atriz e é da Companhia Guarda-Chuva, e eu quis chamar ela justamente para falar de por que ela decidiu abordar esse tema com um jogo, como foi essa transição para se tornar uma peça e qual foi o impacto prático que isso teve na vida das pessoas. O outro evento é no domingo, ao meio-dia, que é chamado Pautas Transversais na Prática, reflexão crítica sobre jogos no mercado. Ele vai contar com a presença do Lucas Brasil, novamente, e do Guilherme Cianfarani, mas também com a presença da Thalita Rain, que é produtora em uma empresa de jogos digitais, que é a Gamigo. E a ideia é que sejam trazidos jogos que existem no mercado e que, de alguma forma, ou tenham alguma proposta inclusiva, ou que seja enxergado que possa ter uma proposta inclusiva de alguma maneira. E aí a gente vai se reunir antes para conversar sobre esses jogos, identificar por que eles se encaixam nessa proposta ou por que eles poderiam se encaixar, no que eles poderiam melhorar, e sempre com uma perspectiva de mostrar quais são pequenos passos que a gente pode fazer para ter resultados mais inclusivos.
O João, a Thalita é que recentemente fez a tradução, né, de uma carta de intenção de game designers ligado à diversidade, né? Sim, perfeito. Perfeito, Isso é é ela bem mesma. importante, uma entidade que congrega diversos game designers do mundo, mas que tem uma base na Alemanha. Foi criada uma carta de compromisso e responsabilidade ética e de diversidade por esses game designers, no sentido de só se desenvolverem jogos que levem em conta, né, essa pauta. E ela traduziu para o português, né? Trouxe para a gente isso aqui, facilitou para que as pessoas acessassem essa carta. Justamente, né, por ela ser essa figura, ela tem muita possibilidade de discutir, né, quais são essas questões de inclusão e diversidade que podem ser incorporadas e que já estão sendo incorporadas. E a última atividade, que vai ser uma oficina, né, um workshop, que é a discussão aberta, como tornar seus jogos mais inclusivos, né, que vai contar com a minha mediação, e que a ideia é que pessoas que assistiram às outras atividades possam participar e discutir entre elas o que foi aprendido, né, o que elas entenderam, trazer talvez jogos que elas tenham produzido e que elas queiram discutir como que poderiam ser mais éticos, críticos e inclusivos, né? Ou talvez até trazer jogos que as pessoas gostem, mas que identifiquem que tem algum potencial inclusivo ali, né? E a ideia é que seja uma colaboração entre todo mundo que está presente, mas que não é obrigatório ter assistido aos outros eventos.